Acho que eu vou dar início, então, para a gente não perder tanto tempo do Instagram, né? É verdade. Só lembrando, pessoal, que no Instagram a gente tem no máximo 1 hora, então, se for preciso, a gente vai cair e vai voltar, né? No Facebook, se for tudo bem, a gente segue sem essa parada, tá? Patrick, a gente sempre inicia essas lives fazendo um mantra. Eu vou pedir para você fazer hoje para a gente, né? Não vou me atrever a cantar mantra para você. Né? O cara que tem a pronúncia perfeita. Então, não me atrevo. Jogo para ti. Tá bom, vamos cantar o Sanavatu, que é bem conhecido, né? A gente canta. Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Shanti Shanti Shanti. Ó, agora tô só eu aqui. Pronto, agora vou fazer. Então, como eu já expliquei para algumas pessoas que perguntaram sobre o nome e tal, então, o Satsanga, vamos traduzir de uma maneira bem rápida, né, como uma reunião em torno de uma verdade, né, e no Bully, porque a ideia desse quadro, dos canais todos, é trazer pessoas que realmente tenham conhecimento profundo daquilo que vão falar, mas que tenham, por causa desse conhecimento profundo, uma condição de trazer isso de uma forma leve, de uma forma suave e de fácil acesso, né? Porque a gente, ao meu ver, todos os canais ao meu ver, esse tipo de assunto precisa ser tratado de uma forma mais simples, onde as pessoas possam acessar, né? E então a pessoa que tem realmente conhecimento, ela vai conseguir fazer isso, né? Deixar as coisas claras para todo mundo entender, seja ele um praticante, conhecedor ou alguém que nunca ouviu falar, né? Então, hoje a gente começa com esse primeiro quadro, Vedanta e Ayurveda, tudo a ver, né? Eu queria começar falando, Patrick, que eu, como terapeuta Ayurveda, né, eu recebo muita gente, assim, né? Então, eu recebo alguns pacientes e, alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com Ayurveda, apareciam, obviamente, pessoas com questões mais existenciais, mas o que mais vinha era o pessoal doente, né? Então, o pessoal tinha diabetes, tinha hipertensão, sei lá, né? Vinha para tratar a sua saúde física, algumas questões emocionais e tal. Hoje em dia, uma coisa que é tônica nos atendimentos, assim, né? As pessoas chegam no consultório e elas estão cansadas, né? As pessoas estão exauridas, elas estão se sentindo distantes de algo, né? Como se estivesse faltando algo, né? Eu escuto muito isso, assim, escuto as pessoas me dizendo, eu tô cansada, eu tenho, tá tudo bem na minha vida, mas tô cansada, tô triste, não tô alcançando alguma coisa que eu não sei o que é, não sei o que está acontecendo comigo, aí eu me culpo, né? Então, por isso que eu trouxe esse tema para a gente, porque cada vez mais em consultório a gente consegue acessar, junto com o paciente, esse tipo de conhecimento, né? Levar para o paciente esse aspecto do Ayurveda, né? Que é o aspecto mais sutil, que traz mais essas questões existenciais. Isso está na base do que é a cura, né? Isso está na base do que seja o Ayurveda. Então, por isso que eu trouxe você, quis estrear com você, né? Então, eu queria começar essa nossa conversa, através daquilo tudo que a gente combinou, né? Dizendo que o Ayurveda, ele vai se embasar em alguns darshanas, né? O que são darshanas? São como se fossem visões de mundo, né?
eles são aqueles que embasam mais fortemente o Ayurveda, então são um número de 6, eles vêm em parezinhos, né? E aí nós temos lá Nyaya Vaiseshika, nós temos Samkhya Yoga, que é o que o terapeuta Ayurveda que faz um curso de formação geralmente acessa mais, né? Que são as duas, é a duplinha que traz para a gente os conceitos que embasam a cosmologia, onde o Ayurveda vai buscar alguns conceitos de formação do universo e tudo mais, né? E aí nós temos Purva Mimamsa e Uttara Mimamsa, ou seja, Vedanta, trazendo questões mais sutis para o Ayurveda. E muitas vezes, na prática do dia a dia de clínica, acontece que a gente acaba passando por cima disso, né? Então, hoje eu trouxe para vocês aqui o Patrick. O Patrick, além de ser um grande amigo, né, uma pessoa que eu tenho no coração, que pela forma, ele me conquistou pela forma como ele fala disso tudo, né? É uma forma simples, é uma forma de... A gente pode sentar, como eu falei para o pessoal esses dias, a gente sentou num restaurante, tomando um vinho, comendo uma massa e ficou até de madrugada falando sobre isso, e foi maravilhoso. Então, falar sobre essas coisas, elas precisam estar no dia a dia, né? Não é uma coisa absurda e fora do nosso contexto. Então, o Patrick ele é um especialista em cultura védica e simbolismo védico, né? Só um minutinho que minha tela saiu. Né? E mais especificamente em Vedanta, né? O Patrick é um praticante de Vedanta, estudioso de Vedanta, discípulo direto da Glória Arieira, né? Hoje dá aula no Vidya Mandir, ele está morando em Portugal, né? E ele vai falar um pouco para a gente de o que e quanto essa filosofia do Vedanta ela traz para a gente elementos que a gente possa usar no nosso dia a dia, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje dentro desse aspecto, entendendo o Ayurveda, né? Nós, do Ayurveda, entendendo o Ayurveda como um dos braços práticos dos Vedas, né? Então, nós somos uma ciência aplicada védica, o Ayurveda, o Vastu Shastra, o próprio Yoga, o Jyotish, né? São ferramentas de aplicação desses conceitos védicos, mas eles não estão nem próximo de estarem longe dos Vedas. Então, qual é o fim do Veda em si? Né? Essa autorrealização, esse conhecimento que vem no objetivo último do Ayurveda também. Né? Então, eu sempre procuro trazer para os meus alunos essa força, sabe? Essa importância que tem nós sabermos de onde vem a ciência com a qual a gente trabalha, porque o fim do nosso ofício enquanto terapeuta Ayurveda é propiciar aquela pessoa que nos procura maior possibilidade de atingir o objetivo védico, e não curar o fígado, a dor de cabeça, a pele, não sei. Né? Então, eu queria começar, Patrick, te perguntando, né, para que você falasse para o nosso pessoal, de dentro do Vedanta, o que é o Vedanta? Né? E dentro de o que seja esse Vedanta, né, o que ele pode trazer de prático para a nossa vida? Né? O que esse conhecimento, essa tradição pode emprestar à nossa vida diária? Aquilo que a gente, né, o cara que trabalha no banco, a pessoa que trabalha lá no hospital, o que de prático pode trazer para a gente o Vedanta? Legal. Essa é uma pergunta muito boa pelo seguinte, muitas vezes as pessoas entendem muitas vezes Vedanta como uma abordagem teórica, né? Às vezes tem isso, porque é a parte teórica de yoga, é a parte filosófica, e no final das contas não tem nada de teórico, né? Quer dizer, tem a questão de ser teórico no sentido de ser um estudo, mas e você tem que pensar, você tem que refletir. Agora, isso não significa dizer que isso é teórico, quer dizer, não é nada de teórico, o Vedanta, na verdade, é prático. Ele fala sobre a realidade, ele fala sobre a vida, ele fala sobre aquilo que é, então não tem nada de teórico. A gente fala em Vedanta é definido dessa maneira, literalmente Vedanta significa Vedanam e Vedanta. Então, Vedanta é literalmente o final dos Vedas, porque ele está no final dos textos védicos. Então, é o final dos Vedas, são os textos que ele chama de Upanishad, né? Mas ele na verdade, o final dos Vedas, não só porque ele está no fim dos Vedas,
mas porque ele é o objetivo último dos Vedas, que é o autoconhecimento. Então, essas Upanishads são chamadas Vedantas, e os textos que vêm, tem milhões de textos que vêm depois disso, que vão refletir o mesmo ensinamento das Upanishads. E aí também a gente vai chamar de Vedanta. Né? A gente tem a Bhagavad Gita, a gente tem vários textos que não estão dentro dos Vedas, mas fazem parte da tradição védica que são posteriores. Então, é por isso chamado Vedanta. E o que é Vedanta? Vedanta, a gente diz que é um meio de conhecimento a respeito da minha própria natureza. Então, qual é a minha realidade? Qual é a minha verdade? A gente se vê como um indivíduo que não é errado, no sentido de que, é evidente, eu sou um indivíduo, eu vivo nesse mundo, eu tenho um corpo, eu tenho uma mente, só que os Vedas vão ensinar que, apesar da gente olhar para a gente mesmo como um indivíduo, que é limitado e pequeno, apesar dessa visão, na verdade, a gente não é esse indivíduo, existe uma verdade maior sobre quem eu sou. E isso a gente simplesmente negligencia, a gente não tem esse conhecimento. Então, o que Vedanta faz, na verdade? O Vedanta ele tem como objetivo levar o indivíduo a ter um entendimento a respeito de quem ele é fundamentalmente, além do corpo, além da mente. Isso também as pessoas falam muitas vezes que é a psicologia de yoga, Vedanta. Não, Vedanta também não é psicologia, porque a gente não trata da mente, a gente trata daquilo que está além da mente. Mas, lógico, para a gente entender sobre esse que está além da mente, a gente tem que passar pela mente, a gente vai ter que lidar com ela. Então, esse é o objetivo último dos Vedas, de Vedanta, que é trazer esse entendimento sobre quem eu sou. Mas para que eu vou querer saber quem eu sou? Então, o que os Vedas dizem, na verdade, é que todo o sofrimento humano, e aí a gente volta para aquilo que você começou falando, que é a questão do se sentir sempre carente, sempre insuficiente, sempre incompleto. É uma sensação humana. Todo ser humano tem essa visão, porque ela está pendurada, essa sensação de incompletude, ela está associada à visão de si mesmo como incompleto. Então, Vedanta fala, na verdade, que o ser humano, e é isso que a gente diz também, como é que pode uma coisa tão antiga, mais de 5.000 anos de idade, e aí na Índia, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente porque, na verdade, ele não está dizendo, não está falando para o indiano antigo, ele está falando para o ser humano. Todo ser humano tem essa sensação de coração vazio. E aí, o que a gente faz? Inconscientemente, a gente tenta preencher um coração vazio com aquilo que eu vejo no mundo que me parece ser algo que vai produzir uma felicidade. Que, na verdade, não produz. Produz uma felicidade relativa, temporária, mas nunca é suficiente. Eu sempre me vejo de novo, buscando outras coisas, o tempo todo outras coisas. Então, se eu não consigo, eu sofro. E se eu consigo o que eu quero, tudo bem, durante algum tempo eu posso ficar satisfeito, mas tem prazo de validade, acaba. E aí eu vou de novo. Durante quanto tempo eu vou ficar buscando no externo aquilo que, na verdade, não pode ser alcançado pelo mundo, não pode ser alcançado pelos objetos, não pelos desejos. Então, eventualmente, o ser humano pode chegar nesse momento de maturidade de se perguntar, a vida inteira buscando tanta coisa, fazendo tanta coisa, achando que essa felicidade está ali, né? Virando a esquina, que eu estou chegando, estou alcançando. E aí, quando eu consigo o que eu quero, não resolve. E aí, então, quando é que acaba? Se toda hora eu estou buscando, quando é que é o fim da linha? Quando é que finalmente eu vou chegar e falar, não, agora acabou, agora eu estou satisfeito, agora eu estou feliz. Não acontece, esse momento ele não chega. Ele parece que chega, mas ele acaba. E aí se procura de novo. Então, e esse que é a grande questão que é interessante. A gente chega em momentos em que a pessoa se sente até culpada, porque ela tem de tudo na vida. A pessoa está muito bem, ela conseguiu satisfazer tanta coisa. E ainda assim, ela não está feliz, ela tem que estar feliz. E ela se cobra uma felicidade. Por quê? Ela acha que ela deveria estar feliz com aquilo que todo mundo diz que é felicidade. A felicidade não está ali. E aí, sem entendimento sobre o que é a felicidade, a gente se culpa. E se pergunta, então onde é que está? O problema deve ser ele. Talvez se eu resolvesse aproveitar melhor do mundo, se eu tivesse uma outra visão. É verdade, a visão é a grande questão. Mas não é uma questão de ver que eu deveria ser feliz, porque agora eu tenho um bom emprego, uma boa casa, um bom relacionamento. Não. A grande questão, e esse é o momento de maturidade, que é um grande momento de maturidade do ser humano, é ele chegar e perguntar, peraí, eu já tenho tudo. Ou às vezes eu não tenho, não sei chegar a esse ponto, mas o fato é, independente de conseguir ou não tudo que quer na vida, o fato é que não vai resolver. Conseguindo ou não conseguindo,
A pessoa pode chegar num momento de maturidade e se perguntar, eu já passei tanto tempo buscando coisas e parece que nunca resolveu. Então, o que é que realmente eu estou buscando? E como é que eu posso alcançar? Então, isso é uma maturidade. A pessoa poder olhar que, tudo bem, eu tenho desejos no mundo que eu posso satisfazer, mas o mais importante é o quê? O mais importante é eu estar bem, estar confortável, estar em paz. Como é que eu alcanço essa felicidade, essa paz? Não sei. Tudo bem, se eu tenho claro essa minha busca, agora eu posso perguntar, eu posso sair correndo atrás. Quando eu corro atrás, bom, para essa pessoa, os Vedas oferecem Vedanta, em meio do conhecimento, a respeito do dinheiro. Ele vai ensinar, então, o que Vedanta vai dizer? Todo o problema do sofrimento básico humano, não a dor no mundo, porque é inevitável, mas o sofrimento é a sensação de incompletude e insuficiência. Qual é o problema? Não é que você precisa alcançar algo que você não tem. Não é que você seja realmente completo. E aí tem que fazer coisas para se tornar completo. Não precisa. Qual é a visão que os Vedas oferecem? Na verdade, esse ser que você busca ter, você já é. Com toda a limitação do corpo e da mente. Com tudo isso, você já é livre de limitação. Como eu posso ser livre de limitação se a vida inteira eu me vi como limitado? Como é que pode? Como é que eu posso ser livre de limitação? Você é livre de limitação. Mas, devido a uma confusão, devido a uma visão errada de tudo isso você se confunde. E aí você acha que você é um corpo e a mente ou limitado. E aí o sofrimento vem. Então, para você poder alcançar essa liberdade, a liberação do sofrimento, é necessário a descoberta da natureza desse ser feliz, desse ser que aparece nos momentos de felicidade. Que é você. Na verdade, não é que você fique feliz e triste. Você é livre de limitação. A tristeza e a felicidade vêm de você é livre de limitação. Então, os Vedas vão ensinar sobre a natureza do ser livre de limitação, apesar do corpo e da mente, além do corpo e da mente. Para isso é que o Vedanta aparece. E aí sim, com esse conhecimento, eu reconheço claramente eu sou pleno, apesar do universo. Tem uma imagem muito bonita que eu te perguntou, qual é a parte prática, vamos dizer, o que a gente ganha no dia a dia? Bom, na verdade, os Vedas vão dizer que esse é o objetivo último da vida, né? Mas, o que a gente quer? A gente quer essa felicidade da paz. Mas tem uma imagem muito interessante que fala do oceano. Então, quando a gente está no meio do oceano, e aí o que acontece? Bom, você está no meio do oceano, tudo bem. Se você não está nadando, você está nada. Mas mesmo que você está tem que se segurar. Tem que, de alguma forma, se ela simplesmente, ela está no meio do oceano. É um sufoco, é um esforço. Tem que ficar nadando. Tem várias ondas. A onda vem, joga você para cima, joga você para baixo. E aí você fica tentando não se afogar. Indo para cima e para baixo constantemente. E aí o que acontece? Se tivesse uma praia, você vai para a praia e pronto. Não praia nenhuma, você vai para todos os lugares, todas as direções, todos os anos. Tudo que você vê é oceano e onda, vindo e voltando, indo e voltando. Chega uma hora que você realmente para para pensar, como é que eu saio? Quer dizer, o que faz? A gente, quando está no alto da onda, a gente está melhor, porque, puxa, pelo menos eu tenho um panorama melhor. Eu estou no alto. Quando vem para baixo, a onda vem para baixo. E aí você se vê envolvido em onda, e aí você vai jogar para baixo, e aí daqui a pouco você sobe de novo. E você fica tentando sobreviver. E qual é a solução? E quando você está tentando não se afogar, qual é a solução realmente para aquela situação que você está no meio do oceano? Se ela tivesse um barco, estava tudo bem. Se aparece um barco, você está no barco. E aí, em cima do barco, bom, tudo bem, se vai para cima e para baixo, enquanto eu estou nadando, para cima e para baixo, você está jogado de um lado para o outro. Mas se você está em cima do barco, bom, aí tudo bem a onda vir e voltar. Em cima do barco eu estou seguro, eu estou safo. Eu não vou me afogar mais. Então, quando eu estou em cima do barco, eu relaxo. E agora que eu relaxo, porque eu estou seguro dentro de um barco, eu não preciso fazer com que as ondas parem. Porque eu estou dentro do barco. Então as ondas vão fazer o barco subir, o barco descer, o barco subir, o barco descer. Mas agora eu posso brincar, eu posso navegar nesse oceano. Porque eu estou dentro do barco. Então, o que é esse oceano, né, de altos e baixos? É a própria vida. Né? A vida é esse oceano de altos e baixos. E aí a gente fica
nessa situação de alegrias, aí está tudo muito bem, agora eu conquistei tudo, ai que maravilha, eu estou muito feliz. Só que daqui a pouco acaba, e aí vem uma outra onda baixa, né? Tem a crista da onda, depois você vai para o vale da onda, é assim que é. E aí você fica lá embaixo, aí você está na baixa. Aí na baixa é terrível. E aí, enquanto você está lá embaixo, você está querendo rapidamente tentar subir para a crista da onda de novo, porque você está lá embaixo. Aí você tenta, subiu. Agora você fica querendo se manter em cima, porque você não quer descer. Agora eu vou ficar na crista da onda para sempre. Não vai, a onda acaba e cai de novo. Então, é um constante sofrimento. Sofrimento para tentar subir na crista, sofrimento para tentar se manter na crista, sofrimento para não cair na crista, sofrimento o tempo todo. E no meio do caminho você tentando não se afogar. A vida, isso é o que a gente chama de samsara. A pessoa está uma ação após a outra, um projeto após o outro, tentando ficar bem e feliz e em paz, e não consegue, porque a vida é assim, altos e baixos. E a gente acha que o problema é a vida, que tem altos e baixos. Eu quero congelar a vida quando eu estiver no alto. Não funciona. O que é Vedanta? Vedanta é o barco. Vedanta é justamente aquilo que, uma vez que você consiga, o que a gente quer nesses altos e baixos? Às vezes a gente, as pessoas elas querem sair do alto e baixo. O problema não é sair do alto e baixo. O problema é você carregar uma segurança, uma estabilidade interna. Mas eu quero poder estar numa condição que eu diga, na verdade, eu gosto de estar alto na crista da onda. Mas se eu tiver uma maturidade, eu entender que o vale da onda é inevitável. Não tem como ter uma ilusão, achar que a gente vai ficar sempre na crista. Não vai. O universo é assim, é mutável. Será que tem um jeito de eu poder ficar, apesar dos altos e baixos da vida? Será que tem um jeito de eu poder ficar bem mesmo assim? Eu não preciso mais. Eu não preciso mais de estar na crista. Posso buscar estar na crista, é muito bom. Mas se eu puder ter um jeito de não precisar mais de estar na crista para estar bem, se eu tiver internamente uma estabilidade, uma capacidade de estar bem, apesar da crista ou do vale da onda, aí a crista do vale não é problema. Vamos lá, aí a gente pega uma onda, Navega. a gente navega. Eu preciso da cidade. Como é que eu posso ficar? Como é que eu posso ficar estável, satisfeito em mim mesmo? Isso é que Vedanta traz. Uma vez que Vedanta nos traz a visão de mim mesmo como sendo a própria plenitude que eu busco no mundo e que eu não alcanço, agora sim, com o coração preenchido, não porque eu preenchi, mas porque, na verdade, nunca esteve vazio, era a minha visão que estava errada, bom, agora eu posso navegar nesse universo de altos e baixos. E aí é uma beleza. Né? Então, isso que realmente é a beleza. Então, a gente pode dizer qual é a parte prática, o que Vedanta traz de prático? Na verdade, ele traz tudo, porque se eu consigo estar bem comigo mesmo, agora eu posso viver plenamente a vida. E é isso que a gente faz. A gente vive realmente a vida de maneira plena, com os seus altos e baixos, usufruindo e contribuindo com o que a gente pode. Isso é realmente uma maravilha. Falei muito já. É muito legal isso, né? Porque a gente vive agora, nesse momento que a gente está vivendo, isso está muito claro, né? Está muito claro. A gente está muito no vale da onda, né? Nesse momento, assim, porque está todo mundo com medo, as pessoas não sabem o que vai ser amanhã, então a gente está num momento de uma tensão, de uma dificuldade emocional, né? E isso os pacientes vão trazendo no dia a dia, né? Mas saber que não vai ficar lá embaixo, né? E que tá tudo bem, né? E que tá tudo bem você buscar um barco, tá tudo certo, você não precisa ficar nadando desesperado, tentando subir num negócio que tá impossível, né? Aquele barco ali, você tem direito a buscar o seu barquinho, né? Nessa história toda. Isso é muito legal. Agora, bom, dessa tua fala eu poderia trazer milhares de coisas, eu vou tentar seguir nosso roteiro, né? A gente falava quando começou a montar isso aqui, a gente falou, nossa, isso vai dar uma live de 24 horas, mas ok, né? Então, eu vou tentar me manter aqui no que a gente tem que conversar. Patrícia, dentro de uma visão védica, a gente ouve muito falar em alguns termos, né? Em algumas questões, assim, que trazem, muitas vezes, uma dificuldade para as pessoas entenderem, né? Então, existem alguns conceitos que os dasharas, que são essas visões de mundo, as quais o Vedanta é uma delas, né?
elas têm alguns componentes que são importantes, que elas explicam, né? E um desses componentes é o tal do absoluto. Né? O que é esse absoluto? Porque a gente fala, tá, existe um absoluto, existe um imutável, existe uma realidade que é Satitananda, que ela é verdade absoluta, né? Ela tem toda a consciência, ela é a felicidade plena. Tá, mas como é que eu vou palpar isso, né? Porque como que chega, né, a tocar nisso? Como que a gente compreende esta realidade? Isso, quer dizer, a gente poder entender, esse é o objetivo, na verdade. Quando a gente pensa, depois a gente vai falar sobre isso melhor. Mas o fato é que todo o objetivo de toda a vida na corrida, todas as disciplinas, todos os ensinamentos, tudo, tem por objetivo entender esse tal do absoluto. Mas o objetivo de entender o absoluto não é entender o absoluto como algo. O que é o absoluto que está em algum lugar? Não, a ideia é entender esse absoluto como sendo eu mesmo. Essa é a minha verdade. Então, na verdade, tudo vai ter como objetivo ajudar a gente, na tradição védica, tudo vai ter como objetivo ajudar a gente a alcançar esse entendimento, esse conhecimento. Então, quer dizer, não é que não é todo conhecimento que vai servir você para outra coisa. Não. Todos os outros vão servir você para encontrar esse. Esse é o principal. Agora, a gente tem que entender pelo menos o que é basicamente, antes da gente poder entender e ter essa visão clara sobre esse absoluto, livre de limitação, que eu sou. Bom, então vamos ver conceitualmente primeiro. É falado que o estudante de Vedanta ele tem que ter alguns pré-requisitos para falar. Quer dizer, ninguém vai acreditar isso, o estudante não é técnico. É para poder meditar e poder refletir sobre essas coisas. Então, uma das coisas, o Tapa fala isso, um texto muito bonito, Tapa ele fala sobre as qualificações dos termos de Vedanta, na primeira parte do texto. Depois caiu o ensinamento no texto. E aí uma das qualificações é Nitya Vasthu Viveka, a discriminação entre o eterno e o não eterno. E aí o que é a discriminação? A gente tem que ter essa discriminação, a gente poder ter interesse de buscar Vedanta e estudar Vedanta. A gente tem que ter essa discriminação entre o que é eterno e não eterno. Eu não sei o que é um não eterno. A gente pode começar assim. Eu não sei o que é um não eterno. Tudo bem. Mas eu preciso saber que o universo inteiro é não eterno. Isso é um fato. Porque as coisas são perecíveis. Elas têm início, meio e fim. Então, e a gente confunde. Eu considero que o universo inteiro, acabo considerando na vida, que o universo inteiro, as coisas são todas imutáveis. Aí você consegue, que maravilha, eu consegui aquele emprego que era tão bom, agora eu vou ser feliz para sempre. Não tem feliz para sempre. O emprego também é limitado, um dia ele vai acabar. Na verdade, ele vai acabar, não só porque você talvez saia do emprego, para bem ou para mal, você pode ir para um emprego melhor ou não, mas ele vai acabar. Mas ele vai acabar também no sentido de que dentro do próprio emprego as coisas vão mudando. Então, jamais elas vão continuar iguais. Tudo muda, tudo tem início, meio e fim. Mas a gente se segura na ideia de que as coisas são eternas. Não, no universo tudo é mutável, elas não são eternas. Então, se no universo não tem nada que seja eterno, eu posso me perguntar o que é o eterno? E aí, então, isso é o que é essa tal de Nitya Vasthu Viveka. Entender que o universo é mutável, mas eu posso não saber o que é eterno, mas eu quero saber. Eu quero entender o que é. Porque eu tenho a ideia na cabeça de algo que é duradouro, algo que é constante. Então, o que significa? Isso é o absoluto. O que é esse eterno? O que é esse absoluto? Eu quero saber. E aí a pessoa pode partir para procurar Vedanta. O termo absoluto, ele significa... o que significa ser absoluto? Quer dizer, a gente usa o termo absoluto quando a gente compara com o termo relativo. O termo relativo, a gente vai pegar... Sei lá, o que a gente pode pegar? A gente tem, por exemplo, dois potes. Então, a gente pega um pote, que é um pote grande, e a gente tem um pote, que é um pote pequeno. Como é que você pode dizer que um pote é grande e um pote é pequeno? É porque você está comparando um com o outro. Quer dizer, diante de um do outro, você vai ter o tamanho. E aí você diz algo, grande ou pequeno. Mas o fato é, você não pode dizer que esse pote ele é absolutamente grande. Porque ele não é grande por si mesmo e ponto. Não é uma característica da natureza de pote ser grande. Ele é grande diante desse. Se você tivesse um pote maior ainda, que eu não tenho aqui, esse pote seria pequeno diante de outro. Então, a gente diz que o pote, a grandeza do pote, o tamanho do pote, ele é relativo, depende. Depende do ponto de vista, depende do que você vê, depende de onde você está. Isso é relativo. O que é o absoluto?
O absoluto é aquilo que vale sempre. Então, não importa o ponto de vista, tá lá. Então, o que é o absoluto? A gente vai dizer, o absoluto é aquilo que é sempre existente e é sempre o mesmo. Tá ali o tempo todo. Independente da circunstância, independente da forma, independente do momento, do lugar, tá presente. O que é esse absoluto, então? Se tudo no universo muda, aí tem que estudar Vedanta. Por que Vedanta vai dizer? Você precisa descobrir aquilo que está além das formas, que são mutáveis e perecíveis. Mas, ao mesmo tempo, diante desse absoluto que está por detrás de tudo, essas formas, elas são aparentes. Elas não têm a realidade que a gente acha que tem. Tem que buscar o que está por detrás das formas. Então, foque naquilo que está atrás das formas. Esse absoluto, então, tem que ser alcançado. Tá razoável? Legal. E essas formas, Patrick, então, partindo, né, de 4 elementos que são importantes para esses darshanas que eles vão definir para a gente, para essas visões de mundo, elas têm que responder essas perguntas, né? Então, o Vedanta, obviamente, vai responder essas perguntas com essa visão de mundo que ele tem, né? Então, a natureza, essa natureza material, a natureza do universo, né? Quem é esta natureza? Porque se a gente tem o absoluto e a gente tem uma natureza mutável, né? Qual a origem dessa natureza e por que ela é mutável, então? Né? Por que ela não é perfeita, assim como o absoluto de onde ela vem gerada, talvez, ou não? Ela tem essa origem lá no absoluto, ou ela é simplesmente, né? Então, a gente entende isso, porque no Ayurveda a gente costuma aprender, né? Nos cursos que a gente tem, o conceito dos Panchamahabhutas, são os 5 elementos, né? A gente traz isso do Sankhya, então vai acontecendo uma densificação desse universo, né? Até gerar o indivíduo, a mente, os órgãos dos sentidos, né? Então vem tudo isso de uma densificação, mas isso tem uma origem numa natureza primordial, né? Que a gente vai considerar e manifesta também, né? Mas, ao mesmo tempo, essa natureza é mutável, e ela está lá, naquele manifesto, enfim. Então, fala um pouquinho para a gente, qual é a natureza dessa materialidade? Como que a gente pode entender isso um pouco melhor? Tá, legal. O assunto é muito complexo e muito profundo, claro que a gente vai abordar de uma maneira bastante simples. E isso, na verdade, a gente leva muito tempo estudando Vedanta, né? Então, não adianta a gente achar que a gente vai ter um entendimento total aqui. Mas a gente pincela, porque a gente aponta respostas, é o que a gente pode fazer. E, enfim, quem estiver mais interessado vai ter que procurar estudar Vedanta, lógico, né? Mas a gente tem a ideia que é o seguinte, depois a gente vai falar, depois você vai perguntar melhor sobre a questão dos darshanas, a gente vai falar melhor sobre os darshanas. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre darshana, né? Então não vou entrar em questão de darshana agora, para não misturar a cabeça. Mas, em Vedanta a gente tem essa ideia também dos elementos, né, dos Panchamahabhutas, a gente tem toda a questão do processo de criação também, né, o processo de criação dos elementos, tudo isso é falado, Tattva Buddha descreve isso muito bem, e que a gente quer tirar, é um dos paralelos que a gente tem em Sankhya e Vedanta, sem dúvida. Mas a gente tem que entender, quando é falado dessa forma, a gente tem que entender, isso é um modelo que descreve o processo de manifestação do universo. Não quer dizer que seja literal, quer dizer, aconteceu dessa maneira. Quer dizer, aconteceu, lógico que sim, mas é para a gente entender de uma maneira, é um modelo que descreve. E mais do que dizer o processo do que aconteceu de fato, não sei quanto tempo atrás, que isso aí é irrelevante. O que importa, na verdade, é entender sobre a natureza do universo. Isso é que é o mais importante. Então, por que é colocado um elemento depois do outro, nessa sequência? Quer dizer, ele permeia o outro. Isso é que é o mais interessante. Você tem a caixa, que é o espaço. Depois você tem o vaio, que é o vento. Depois você tem Tejas, que é o fogo, Apaha, que é a água, depois Prithvi, que é a terra. Cada um está associado, é um elemento, mas cada um deles está associado a um órgão dos sentidos, cada um deles tem um órgão de percepção associado, um órgão de ação associado, e tem a ver com a sutileza. Então, é falado que a terra, você consegue perceber a terra com os 5 sentidos. Você vê a terra, escuta a terra, porque ela faz barulho, sente o cheiro, sente o gosto, todos os 5 sentidos, a terra tem disponível para você. A água, não. A água você consegue escutar, você consegue ver, você consegue ouvir o barulho, você consegue até sentir o gosto, quer dizer, o gosto entre aspas da água, né? A água está associada com o sabor, mas você não consegue sentir o cheiro da água. Então,
quanto mais sutil o elemento, menos você consegue perceber, né? Então, o fogo você vê e escuta, mas você não consegue sentir, você sente na pele, mas você não consegue sentir gosto, e, enfim, nem gosto, nem cheiro. Então, e o espaço é o último. Realmente, o espaço você está associado com o som, mas qual é a forma, qual é a cor que o espaço tem? Não tem cor. Então, é dito que um deriva do outro, um é mais sutil do que o outro. Então, isso é um entendimento, é um processo para a gente entender sobre o universo. Tá? Então, o Vedanta usa isso muito também. A grande questão é, quando é que começa o processo? Tem vários modelos que vão descrever, com nomes diferentes. A gente pode comparar um modelo com o outro, é um processo muito interessante, inclusive, e eles se encaixam. Tá? Mas a questão é, de onde começa? E aí a gente tem que entender que aí, claro, a gente vai recorrer à visão, estamos entrando na visão de Vedanta, tá? A visão de Vedanta é, existe um absoluto. Se a gente for ver a lógica, vai mostrar isso com muita clareza. Mas a gente tem um absoluto, que não tem forma alguma. Para ele ser absoluto, ele vale sempre. Para valer sempre, ele não tem forma nenhuma, porque a forma é relativa. Então, o absoluto não pode ter forma nenhuma. Tá ali. Aí o que acontece? Tudo bem, mas apesar desse absoluto, tem um universo inteiro com tudo o que acontece, com todas as transformações, essas formas todas. De onde vem? Vem desse absoluto. Tudo tem como causa o absoluto. E como é que foi esse processo? A gente pergunta. Tinha um absoluto antes. Aí o absoluto teve uma ideia, vou construir o universo. E aí então ele foi lá e criou o universo. Não, mas como é que ele criou o universo? Quer dizer, a gente tem isso, dá um nó na nossa cabeça. E Vedanta faz uma análise. Tem vários tipos de hipóteses possíveis para isso. E Vedanta vai desconstruindo cada hipótese, mostrando que só tem uma possibilidade para esse enigma. Se você tem um absoluto e você tinha uma matéria inerte antes, uma ideia é essa. Tem um absoluto e tem a matéria. Aí o absoluto vai lá e ajeita, né, modifica essa matéria para virar o universo. Vai ter o universo. Tá, mas que absoluto é esse? Que existe em paralelo com a matéria e não inclui a matéria. São dois, então? Mas se são dois, quer dizer que ele é absoluto como? Se aquilo não está presente. Não é absoluto? Não pode ser absoluto. Então, não tem como ter absoluto mais matéria. Não pode ter dois. Se é absoluto, não tem dois. Então, não pode ter dois. Tá? Então não é isso. Aí tem outra hipótese de que não é isso. Só tem um absoluto. Só que aí só tinha um absoluto antes. Mas aí não é que tinha uma matéria fora. Ele mesmo, ele pegou uma parte de si mesmo e transformou na matéria no universo. Tá, mas aí agora tem dois. Antes não tinha, mas agora tem dois. Deixou de ser absoluto, então. Que absoluto é esse que deixa de ser absoluto? Ele não tem que valer sempre. Não pode transformar o universo. Não pode tirar um pedaço. Que pedaço? Absoluto não tem pedaço. Não pode. Também cai por terra. Não é isso. Aí tem outra hipótese. Tinha um absoluto. Não é que ele tirou uma parte de si mesmo. Ele mesmo se manifesta na forma do universo, se transforma no universo. Aí tem agora tem o universo. Olha essa, mas antes não tinha universo, tinha absoluto. Agora, então, não tem absoluto, tem universo? Que absoluto é esse? Deixou de existir de qualquer maneira. Então, todas as tentativas de encaixar o absoluto com esse universo que é mutável e relativo, elas falham, com a exceção de uma única possibilidade. Que é, uma coisa é você pegar, por exemplo, um processo de criação, como o leite que vira a coalhada. Você tem leite. O leite é a causa da coalhada. Aí como é que o leite faz? O leite passa por um processo que vai se convertendo em coalhada. Então, antes tinha leite sem coalhada. Agora o leite se processou e virou coalhada. Agora tem coalhada e não tem leite. Isso é transformação. O absoluto não pode passar por esse processo para continuar sendo absoluto. Então, ele tinha que ser absoluto antes. Agora tem que ter o universo e ainda assim ele tem que continuar sendo absoluto. Como? Só tem uma chance. É um processo de transformação que, na verdade, não envolve transformação nenhuma. E esse processo de transformação é através do que a gente chama em Vedanta de Maya, através de uma ilusão. É um poder, é um efeito. Então, o que a gente diz? O exemplo clássico que a gente usa é o da cobra e da corda. Você está andando no meio da floresta e está de noite, está ficando de noite, você tem medo de cobra e você sabe que aquela floresta tem cobra. E aí você vira uma curva assim atrás de uma árvore, o que você encontra? Uma cobra, óbvio. E aí você fica em pânico e aí o seu coração bate acelerado, sua adrenalina vai a 1000, você pega um pedaço de pau, começa a bater na cobra para matar a cobra, e aí você para um tempo para ver se ela continua se mexendo, ela não está se mexendo. E aí quando você vai olhar mais perto, o que você vê? Não era cobra nenhuma, era uma corda. Era uma corda. Ah, que alívio, era uma corda. O que tinha ali? A gente vai dizer, o que tem ali é só corda. Mas você viu uma cobra. Aí você diz, a cobra não existe. Não é que ela não existe, porque o que tem é corda.
Mas a gente não pode dizer que a cobra, ela é não existente, porque o não existente não poderia fazer meu coração bater que nem um doido e eu suar as bicas. Quer dizer, isso é um efeito de algo. É evidente que se o meu coração bateu, eu fiquei totalmente desesperado, alguma coisa eu vi. Eu vi, na verdade, a corda, mas eu vi errado. Eu vi algo que parecia estar lá, mas na verdade não estava, uma cobra. Esse tipo de coisa a gente diz, ele é aparente. Não é que seja falso, não é falso, porque eu estou vendo. Mas também, ele não é verdadeiro, porque o que tinha lá era a corda. Então, é uma meia existência. É uma existência de algo que está lá. Mas, se a gente for ver com calma, não é absoluto, é relativo. Do ponto de vista, eu vi cobra. Chegando mais perto, não é cobra nenhuma, era uma corda. Então, tinha uma corda ali, mas existia a superimposição de outra coisa. Eu vi outra coisa, é um efeito. E aí, então, essa cobra assumiu uma existência pendurada na corda. Então, é isso que a gente diz que o universo inteirinho se manifesta. Ele se manifesta a partir desse absoluto, sem deixar de ser o absoluto, porque é uma forma. Assim como eu, na verdade, a gente diz, eu coloquei uma roupa aqui, eu estou de azul hoje. Aí quem me acompanha nas aulas vai ver, eu troco de roupa, evidentemente. Na próxima aula, talvez eu não esteja de azul, talvez eu apareça de verde, e depois eu apareço de vermelho. E aí a pergunta é, oh, poxa, mas ele é o quê? Ele é vermelho ou ele é verde? Não, na verdade, eu não sou nem vermelho nem verde. Na verdade, isso aqui é uma roupa que eu coloquei. Eu assumo a cor azul. Na semana que vem eu assumo a cor vermelha. Depois eu assumo a cor verde. Mas, na verdade, eu não sou nenhum deles. É uma roupa que eu coloquei. É a forma. Então, o absoluto, ele está sempre ali. Livre de limitação, sem forma. Mas ele assume uma forma que é aparente. E aí essas formas variam. Então, não é de fato. É realmente como se fosse um grande efeito. Um efeito maravilhoso, que todo mundo compartilha. E tem sua realidade. O problema é que a gente considera que essa realidade é absoluta. E ela não é. Ela é relativa. Ela é uma realidade relativa. Então, o processo de criação é esse. Né? Existe, a partir do absoluto, quer dizer, não é que o absoluto produziu nada. Na verdade, o absoluto se manifesta na forma do universo inteirinho. E uma vez que esteja na forma do universo, aí tudo acontece. E aí sim, o processo todo ele acontece. O fogo, o espaço, o parará, e todas as mudanças. Mas a gente tem que ver o que está por detrás das formas. E por detrás da forma, não tem mudança nenhuma. Então, essa que é a visão que o Vedanta traz sobre isso. Maravilhoso. Antes da gente seguir o nosso roteiro, tem uma pergunta aqui. Iá ou Santos pergunta quais as ferramentas do Ayurveda para se descobrir esse absoluto, né? Então, o Ayurveda, ele vem... Deixa eu só... O Ayurveda, ele tem uma prática, né? Que ela parte sempre de dois princípios, né? Então, a primeira coisa que eu faço é desintoxicar. A segunda coisa que eu faço é nutrir. Né? Então, dentro dessa ação dupla que o Ayurveda vai promover, esse limpar, ele não significa limpar apenas o corpo físico de uma toxina, porque ela estaria causando um determinado dano em determinado tecido. Né? O que a gente vai dizer é que, como o nosso corpo ele é dotado desses sentidos, como o Patrick falou, e esses sentidos, eles vêm formados através desses 5 elementos, né? Eu preciso ter esses sentidos com muita acuidade para perceber as minhas e vivenciar as experiências do mundo. Né? Então, se eu tenho um corpo intoxicado, um corpo embotado, um corpo com um lençol de inconsciência sobre ele, onde eu me intoxico com a alimentação, com as coisas que eu assisto, com as bebidas que eu bebo, com os relacionamentos que eu tenho, né? Eu vou fechando essa consciência do meu corpo, das minhas células, para perceberem essa outra realidade. Né? Então, dentro do processo da Ayurveda, quando a gente vai partir para um processo de desintoxicação, eu não estou desintoxicando apenas e tão somente a questão física, o meu corpo, a minha fisiologia. Eu estou trabalhando isso, sim, para trazer mais consciência para este corpo.
Porque não é a desintoxicação que vai curar de uma doença. O que vai curar da doença é a clareza, é a consciência, e não a consciência, apenas a consciência racional, mas a consciência da célula, né? Aquela luz, aquela clareza que está na célula, ela vai trazer a cura, né? Então, quanto mais eu me limpo, quanto mais claros estão os meus tecidos, quanto mais equilibrados, e olha que a gente nem falou de dosha, né? Então, as pessoas às vezes acham que Ayurveda é dosha. Dosha é só uma lente, né? É só uma lente que a gente usa para enxergar a fisiologia do ser humano, né? Eu estou falando aqui, se eu quiser fazer Ayurveda pensando só em Mahabhutas, ou seja, nos 5 elementos e nas qualidades deles, eu faço, né? Então, o que eu preciso é enxergar, né? Eu preciso enxergar a realidade das coisas, e o Ayurveda vem ajudando a gente a chegar nesse lugar de limpeza para poder sentar e meditar, para poder fazer uma prática de yoga, para poder ler e compreender alguma coisa, para poder estudar Vedanta e entender o que o Vedanta está falando, né? Então, o Ayurveda vem com esse objetivo, que é autoconhecimento, né? E clareza sobre quem eu sou, tá? Então, eu não sei aqui quanto tempo a gente ainda tem de Instagram, mas vamos lá. A próxima questão, Patrick, então, buscando o terceiro desses pontos, né, que a gente considera importante de nós entendermos, pelo menos um pouco da realidade de o que são, né, eu te pergunto agora, e eu, né, essa Graziella aqui, ela hoje vive essa realidade, já viveu outras tantas, né, e essa realidade traz necessidades específicas, né? Traz ações específicas, traz liberações e amarras, né? Então, quem é esse eu individual? Onde eu vou encaixar dentro desse processo, dessa natureza primordial, desse absoluto? Quem sou eu nessa história toda? O Caio está me dizendo aqui que a gente tem 8 minutos. Se a gente cair, aí a gente volta no Instagram. Tá, então, essa é uma questão também muito boa, né? Que também a gente não pode, enfim, a gente acaba falando e não tem muito como não cair numa profundidade. Que a gente está querendo evitar um tanto, pelo menos, não muito. Mas quando a gente fala sobre o indivíduo, ele é uma realidade, a gente não pode negar o indivíduo. Eu sou o Patrick, você é a Grazi, a gente tem esse entendimento de que somos diferentes, somos pessoas diferentes. E isso existe baseado na ideia, dentro, que se a gente for considerar em termos de instrumento, de recurso, os Vedas vão dizer, essa visão, ela é o que a gente diz que é o ego. O ego, ele tem uma função prática na vida. Então, é dito que os Vedas dizem que o ego, ele tem uma função que é você saber quem coloca a comida na boca de quem. Você tem que saber, né? Então, se eu não tenho outro, eu não vou colocar comida na boca do outro, também não vou receber comida. Tá, mas aí nessa acabou a vida, porque a vida é isso, a vida é uma interação entre esses indivíduos, essa dinâmica, e é assim também nesses relacionamentos que a gente aprende, que a gente amadurece. Então, o ego é o que faz essa divisão. E muitas vezes o coitado do ego acaba sendo crucificado, né? Então vamos acabar com o ego tem que ser eliminado. O ego não tem que ser eliminado. Eliminar o ego é um recurso psicológico fundamental. Se você tira fora o ego, a gente fica vegetando olhando para a parede, não faz mais nada na vida. Não é saudável. O ego é importantíssimo. O problema é que a gente olha para esse ego e acha que é a verdade. E não é a verdade. É isso que os Vedas vão ensinar. Deixa o ego lá, coitado. Cuida bem do seu ego. O ego é maravilhoso. Mas não fica alimentando a ideia de que ele é o real. Porque, na verdade, ele não é real nada. Você acabou de construir ele à medida que você foi crescendo na vida. Criancinha, você não tinha ego. Esse ego vai sendo construído, a visão de quem eu sou. A gente aprende, a gente constrói quem a gente é ao longo da nossa vida. Você vai crescendo, aí você vai olhando no espelho, aí você se identifica, você fala, nossa, eu sou uma pessoa magra. Pronto. Com o tempo, você vai reforçando essa ideia. Ou a pessoa magra ou a pessoa gorda. E o corpo muda. E aí o que acontece? Se a sua visão de você mesmo não acompanhar, você vai se ver sempre como magro ou gordo. Mas não é verdade. Ou então a sua visão vai mudar de você mesmo. E aí a pergunta é, quem mudou? Aí você diz, então eu mudei. Tá, mas será que você é esse que mudou?
Porque o corpo mudou, isso é um fato. Mas você continua ali vivo, vendo as mudanças. Quer dizer, existe um eu, existe um sujeito que está além do corpo, porque eu vejo as mudanças acontecendo. Se eu estou vendo as mudanças acontecendo, isso é que a gente volta para a ideia de absoluto. Se você tem o pote, aí tudo bem, eu vejo esse pote nesse estado. Aí o que acontece? Vamos dizer que a gente quebra o pote, quebrou, plá. Aí quebrou o pote. Antes tinha pote, agora não tem pote. São 2 estados, 2 minutos, né? Tá. Bom, então, vocês querem... Bom, 2 minutos bem. Vamos terminar esse raciocínio e a gente, de repente, então, aguarda cair, né? Mas então você tem esses 2 estados, o pote inteiro e o pote quebrado. A questão é, para você poder dizer que tem aqui pote inteiro e aqui tem pote quebrado, eu tenho que estar presente no pote inteiro, vendo o pote inteiro, e eu tenho que estar presente vendo o pote quebrado. Eu sou o fator comum, o invariável. Eu estou vendo os 2. Bom, mas então... Vamos voltar, acho que o pessoal, nem todo mundo entrou, não sei se o pessoal volta também, mas a gente continua de onde a gente estava, né? Acho que vai, senão a gente... Exatamente. Até porque o pessoal do Facebook está aqui. Então, vamos voltar. Então, a gente estava dizendo do pote, a gente tem o pote, então, o pote aqui, o pote inteiro e o pote quebrado. São 2 estados. Quer dizer, mas eu digo que eu vejo o pote inteiro, eu vejo o pote quebrado. Quer dizer, eu estou nos dois estados. Eu sou invariável. Então, então, a grande questão é essa, né? A mudança que acontece, ela, na verdade, acontece com relação à forma. Mas a gente diz que, apesar das mudanças, existe um eu que permanece. Então, quando eu sou criança, eu tenho um conceito sobre mim mesmo, eu tenho um corpo diferente, eu tenho uma mente diferente, que vai mudando. Ao longo do tempo, ela muda. Se a gente pegar o corpo de bebê que a gente tinha e o corpo que eu tenho hoje, e comparar um com o outro, o que a gente vai dizer? A gente vai ter que dizer que, na verdade, o corpo é outro, porque ele já mudou todinho, ele mudou tudo. Mas eu continuo sendo eu mesmo. Então, quem é esse eu que continua ali presente? Tá? Então, isso que a gente vai buscar em Vedanta, a natureza básica do eu. Mas, então, a gente vai dizer que existe um eu relativo, por assim dizer, que é esse indivíduo que eu sou. O que Vedanta vai dizer é que esse sujeito, que eu sou a minha natureza real, não é esse indivíduo. É mais do que isso. Esse indivíduo muda. Eu não mudo. Então, não é que ele não existe, esse indivíduo. Ele existe sim. Mas ele não é absoluto. Ele é relativo. Então, eu como indivíduo, eu nasço, eu tenho vários nascimentos, eu tenho várias ações, tenho os frutos das minhas ações. Tudo isso acontece. Mas eu preciso descobrir alguém que está além. Quem é esse que é o comum entre todos os nascimentos, entre todos os corpos, entre todas as mentes? Esse tem que ser descoberto. Esse é o absoluto. Esse é o que o Vedanta vai ensinar. Tá? Então, a gente diria, né? O sábio é aquele que descobriu a sua verdadeira natureza como livre de limitação, como sendo o absoluto, além do corpo e da mente. Então, mas ele continua vivendo no mundo. Sim, ele continua vivendo no mundo. E por que ele continua vivendo no mundo? Porque ele continua vivendo no mundo como corpo e mente, não é para fugir do mundo, mas agora a visão dele é outra. Ele vive no mundo, mas livre da visão errada sobre a natureza do mundo. É como se é falado, é o exemplo do ator e do personagem. O sábio é como um ator que vive um personagem. O bom ator, ele sabe que ele é ator. Ele não vai se confundir. Imagina só, seria terrível. Às vezes acontece, né? O ator tá lá e aí acaba fazendo tantas vezes o mesmo personagem que acaba se identificando com o personagem. Aí é o personagem. Não, não é o personagem. O personagem é só o personagem. É um papel que você está fazendo. Você fez o papel. Mas, ao mesmo tempo, não é porque ele é um ator que... não, mas eu não sou o personagem. E aí, então não vai fazer o personagem? Vai fazer o personagem. E vai fazer muito bem o personagem. O bom ator é aquele que faz muito bem o personagem. E ele faz como se fosse o personagem. Ele se identifica com o personagem na hora da peça. Mas ele sabe que ele é o ator. Ele se identifica com o personagem enquanto vive o personagem. Mas ele não se confunde com o personagem. Então, isso que é o sábio. Ele vive esse indivíduo, que na verdade é um personagem. Eu assumi esse personagem, que é esse indivíduo. E eu vou fazer muito bem esse personagem. Por quê? Porque, afinal de contas, é o personagem que eu tenho aqui, é o personagem que eu manifesto, é uma maravilha. Mas eu posso viver muito bem o personagem, sem me confundir com o personagem. É isso que é a visão clara. Tá? Então, a gente não vai descartar a ideia de uma pessoa individual. A gente não pode fazer isso. Até porque está lá. Eu sou esse indivíduo. Mas eu preciso ver
além. E aí, vendo além, eu descubro que, na verdade, até esse indivíduo é uma forma. No âmbito das formas, eu tenho que considerar e respeitar tudo que acontece com o indivíduo. As ações, os resultados, aí eu vou ver tudo o que é necessário fazer. Mas vendo além do indivíduo, eu vou descobrir que eu não sou indivíduo nada. Eu, na verdade, sou ser livre de limitação. Que, na verdade, os Vedas vão ensinar, é exatamente o mesmo em todos os seres. Então não tem dois seres absolutos. É por isso que é falado, o mesmo eu que eu sou é o eu que você é. Só tem um eu. Só tem um eu. Eu uso o eu para mim. Você usa o eu para você. Mas quantos eus existem? Só tem um. Só tem um eu. Não tem dois eus. Só tem um eu. Então, os Vedas vão ensinar isso. Por detrás das formas, só existe um eu, um ser livre de limitação, que não tem diferença nenhuma. É o mesmo em todos os seres. Mas considerando as formas, bom, aí você vai ver que esse eu, que é um único, se manifesta como vários, entre aspas, eus, que são as várias identidades, os vários egos, que são aparentemente diferentes, mas por detrás das formas são o mesmo. Era essa a pergunta? Eu perdi já qual era, mas tudo bem. É muita coisa, né? Legal. E agora? A gente faz o que com tudo isso, né? Porque eu estou aqui numa ilusão, estou aprisionada nessa ilusão, como é que eu faço para sair disso? Qual é a saída? Tem porta de emergência para a gente se mandar dessa história? Né? Que é o aprisionamento e liberação. O que é isso? Para a gente entender, né? Dentro desse olhar do Vedanta, porque não adianta dar só o problema, né? Tem que me dar uma dica de como é que eu trabalho esse problema para poder resolver. O que o Vedanta diz para a gente sobre isso, assim, né? Porque eu acho que nesse ponto, esse paciente que vem nesse processo de buscar essa ânsia, né? De resolver essa ânsia que ele tem, esse paciente está pronto para isso, né? Para entender que passos eu posso dar para poder, pelo menos, diminuir um pouco essa ansiedade, essa busca, esse eu não sei o que, na verdade, né? Então, fala para a gente um pouquinho desses dois itens, assim, esse aprisionamento, o que é, essa liberação, o que é. Tá, então, liberação é moksha, né? A gente chama de moksha, em sânscrito, é a liberdade, a liberação do estado de sofrimento, que é o que a gente quer, em última instância. Todos os seres querem a liberação do estado de sofrimento. Isso é que o ser humano quer. Só que a gente não tem isso claro, não é consciente. E esse é o problema, porque a gente, não tendo consciente, vai procurar a solução do problema, que não está consciente, numa solução que não resolve. E isso nos deixa presos. Quer dizer, essa prisão, na verdade, ela se dá devido à minha ignorância. Né? Então, esse que é interessante com relação à visão dos Vedas também. Não é o problema da prisão, ele não é real, no sentido de que ele não é factível, não é concreto. Eu não estou preso, de fato. Parece que eu estou preso devido às minhas conclusões, mas a causa não é uma prisão real que eu tenho que chegar lá e abrir. A causa é uma ilusão, é uma visão equivocada, é uma confusão. Então, eu tenho que tirar a confusão. E tirando a confusão, eu vou me libertar. Como? Descobrindo que, na verdade, eu nunca estive preso. Essa que é a visão dos Vedas. Então, isso é muito interessante, porque moksha não é um processo, a gente acha isso muitas vezes, não é um processo em que eu vou me transformando ou vou me libertando. Ele é um processo de liberdade cognitiva, é uma visão, eu tenho uma visão sobre mim mesmo. Eu sempre fui livre de limitação, só que se eu não consigo acessar essa realidade, essa visão, eu me vejo como preso, e aí me vejo como pequeno limitado. Eu estou preso na visão, então eu preciso de uma visão oposta, eu preciso de uma visão de clareza. Então isso é que Vedanta traz, essa visão de autoconhecimento, tá? Que é um autoconhecimento maior do que o autoconhecimento sobre esse indivíduo, passa por ele. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, quais são os meus gatilhos emocionais, tudo isso a gente passa. Mas não é o fim da linha. O fim da linha é por detrás dos meus gatilhos emocionais, da minha mente, da minha confusão, das minhas características, de tudo isso. Quem é esse sujeito? Quem sou eu? Isso é que é o objetivo de Vedanta. Tá? Então, quando a pessoa ela busca, o que a gente pode dizer? Tá? Vamos olhar então de uma maneira menos profunda, vamos olhar de uma maneira mais superficial, porque também muito profundo não dá. A gente tem que ver o seguinte, como eu faço para poder alcançar essa visão de mim mesmo como livre de limitação? Então, a gente tem que chegar nesse consenso. Todo mundo busca
estar livre. Essa liberdade, ela não vem através meramente de conquistas no mundo, de mudanças no mundo, porque nenhuma mudança pode produzir esse ilimitado que eu busco. Não alcança. Então, só através de uma visão clara. Para que eu tenha uma visão clara, o que eu preciso? Aí vem o que você tinha falado mais cedo também. Para que eu tenha um conhecimento, tudo bem, eu vou passar é uma disciplina, Vedanta é uma disciplina, a gente tem que pegar e trazer para a nossa vida o ensinamento, é uma coisa. Mas até para isso, eu preciso ter uma mente clara, é isso que eu preciso. Se minha mente está toda emaranhada e confusa, aí não adianta eu nem ouvir falar de Vedanta, não, porque Vedanta diz que você é livre de limitação. Grandes coisas, eu estou preocupado ainda aqui como é que eu faço com um vizinho, que é uma porcaria. O que adianta? Né? Então, vai adiantar até lá, só que não é que eu vou descobrir que eu sou livre de limitação para lidar com o vizinho. Não é isso. Na verdade, eu preciso ver, além da questão do vizinho, eu sou livre de limitação. Então, eu vou buscar essa visão maior de que eu sou livre de limitação. Mas até para eu chegar nessa visão maior, eu vou ter que tirar alguns obstáculos da minha mente que são básicos. Não é o principal, é secundário. Mas ainda assim, sem tirar esse secundário, eu não alcanço o principal. Então, a minha mente ela tem que estar clara, porque na medida em que eu escuto o ensinamento de Vedanta, a ideia é que o ensinamento de Vedanta se manifesta na forma de conhecimento, brilhe na forma do conhecimento. É isso, eu estou entendendo agora. Mas ele tem que refletir na minha mente. Se a minha mente está muito confusa, o ensinamento vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. E na verdade eu não vou ter nem interesse. Porque eu vou falar, realmente, eu não estou interessado nisso, eu tenho mais coisa para fazer do que ficar refletindo sobre isso. Sem pensar que, na verdade, é escutar sobre isso que é a solução básica do problema humano. Mas a gente não tem maturidade para entender, porque a gente tem muita confusão na mente. Então a gente precisa de um tanto de clareza mental, porque sem clareza mínima, o ensinamento vai bater na mente e ele vai resvalar. Ele não vai refletir brilhando, ele vai resvalar. Pum, a gente não vai entender. Então a gente não consegue a profundidade para poder trazer, para entender e trazer para a nossa vida. Para isso que a gente diz, como é que eu faço para lidar com a minha mente? Bom, para lidar com a minha mente, yoga. No estudo de Vedanta a gente vai entender lidar com a mente. Mas na verdade, se a gente for apertar com bastante rigor, Vedanta mesmo é o ensinamento sobre o absoluto. Mas para entender sobre o absoluto, a gente também tem uma série de outros estudos e práticas em volta que vão dar suporte a esse estudo. Esse estilo de vida inteiro, que inclui todas as disciplinas, é o que a gente chama de yoga. Então, dentro da visão védica, as disciplinas de yoga têm como objetivo contribuir para que a gente possa alcançar uma mente clara, para que a gente possa ter uma vida mais coerente, mais íntegra, mais saudável. E aí eu vou ter um mínimo de disposição interna e condição de mente para poder parar um pouquinho de ficar correndo atrás o tempo todo das coisas e respirar um pouquinho e pensar, tudo bem, o que eu estou querendo da vida? O que realmente eu estou querendo? Como é que eu posso alcançar? Como é que é essa felicidade? Então, quando você consegue começar a questionar um pouco sobre isso, aí começa realmente uma busca espiritual. Porque até então, eu estou correndo atrás do próprio rabo. Literalmente, o que os Vedas vão dizer é que a felicidade que eu busco, que eu acho que eu obtenho nos objetos, na verdade já é a minha felicidade. Então eu estou buscando, na verdade, a mim mesmo, lá fora. Não vai encontrar, você já é. Então eu preciso de um pouquinho de paz, um pouquinho de calma, um pouquinho de organização dessa minha mente, para poder começar a questionar. E aí sim, trazendo elementos para essa vida, para uma vida de disciplina, uma vida de mais harmonia, as coisas começam a ficar mais claras. Antes de chegar no absoluto. O absoluto é o objetivo último. Mas antes mesmo, como é que eu faço para lidar com aquela pessoa que eu não gosto, que é insuportável? Como é que eu faço para lidar com as minhas questões, as minhas mágoas? Eu carrego há 30 anos mágoa. O que eu faço com essa mágoa? Então eu preciso começar a olhar e lidar com as coisas do mundo de maneira mais objetiva. Para isso, eu preciso de uma mente mais objetiva. Eu preciso poder olhar para mim mesmo. Yoga. Então, é falado, não tem nada melhor no mundo. Se você tivesse uma fonte dos desejos e tivesse que pedir um desejo, você pode pedir dinheiro, você pode pedir um casamento, você pode pedir tanta coisa que você pode pedir. Não tem problema nenhum você pedir. São coisas maravilhosas. Mas se a gente for inteligente mesmo, o que a gente vai pedir que é melhor de tudo? Eu quero ter uma mente que seja suficientemente clara e harmônica para lidar com o que vier. Isso é o melhor. Porque se eu peço dinheiro, bom, o dinheiro uma hora acaba. E aí, vou ter que pedir de novo?
Eu posso pedir uma quantidade de dinheiro, mas eu sempre posso precisar de mais. Nunca é suficiente dinheiro. Eu sempre posso pensar em algum outro tipo de gasto que eu posso ter. Relacionamento também. Eu tenho um relacionamento, eu posso ter outro. O relacionamento muda, então vai ter conflito. Toda hora eu posso pensar em algum problema. Tudo que eu possa pedir vai ter um problema junto, porque é assim que é o mundo. Vai vir com benefício e com a perda, sempre. O que eu posso pedir que é o melhor de tudo? Condições para poder estar bem comigo mesmo, apesar dos ganhos e perdas. Isso é o melhor de tudo. Aí se vier dinheiro, ótimo, eu estou no lucro. E se não vier dinheiro? Tudo bem, eu tenho um preparo interno para lidar com a falta de dinheiro. Vamos embora, vamos resolver, a gente lida. Mas se eu não tiver preparo interno, pode vir $1 milhão. Seria maravilhoso, lógico. Mas o fato é que você também não vai ter maturidade para lidar. Vai se sentir faltando de qualquer maneira. Então, o que é o melhor que eu posso pedir para mim? Uma mente clara. Com uma mente clara, até moksha você alcança. Até o autoconhecimento você alcança. Mas sem mente clara, você não consegue nada na vida. Então, uma vida de yoga é fundamental por isso. E é isso que são as disciplinas. É uma vida meditativa, uma atitude adequada nas ações. É você poder entender o seu lugar como indivíduo. Não precisa ir no absoluto ainda. O seu lugar como indivíduo nesse universo. Qual é o meu papel? Não sou eu contra o universo inteiro. Eu não estou isolado. Eu faço parte de algo muito maior, de uma ordem. Existe uma ordem, uma coerência. Eu tenho o meu papel. Qual é o meu papel? Eu vou fazer o melhor possível. E aí você aprende a lidar com seus desejos, com a sua raiva, com a sua angústia. Você aprende a lidar com você mesmo como indivíduo, para entender aquele eu que está além do indivíduo. Essa é a ideia. E aí, nesse sentido, a gente vai perguntar, como é que a Ayurveda não é yoga? A Ayurveda é yoga, para isso que existe a Ayurveda. Cada disciplina e cada ação que os Vedas vão oferecer, no mundo inteiro, não precisa ser só a védica, não. Se você tem esse entendimento, tudo é yoga. Comprar pão é yoga. Por que você vai lavar a louça? Lavar a louça é uma grande disciplina de yoga, especialmente se você não gosta. Se você não gosta, então, ótima disciplina, porque tem que fazer. E aí você tem a maturidade de fazer mesmo assim. Yoga é uma maturidade. Então, essas atitudes a gente desenvolve através de uma vida de yoga. As disciplinas vão ajudar a gente a trazer essa disciplina, a trazer essa visão, essa maturidade. Só que elas não são o fim da linha. Esse é o ponto. Na sua vida de yoga, o ensinamento tem que estar presente, o autoconhecimento tem que estar presente. Senão, fica capenga. Né? Quer dizer, então a gente tem que entender o lugar de cada coisa. Entendendo o lugar de cada coisa, ótimo. Então, eu sei que dentro desse enredo, essa disciplina está aqui, essa disciplina está aqui, essa disciplina está aqui. A gente tem um mapa. E isso é o que falta muitas vezes para a gente quando a gente fala sobre a tradição védica, porque é tanta coisa e tanta informação que às vezes parece que uma coisa é contraditória à outra. E aí depois a gente fala, né? Que vem a questão dos darshanas. Mas depois a gente fala. Para não perder o fio da meada, para a gente não se enrolar. Mas a grande questão, então, é essa. A gente precisa, na verdade, cair no nosso próprio colo, ficar no nosso próprio colo. E é isso que Yoga e Vedanta vão trazer. Então, de início, uma capacidade para eu poder ficar melhor comigo mesmo, administrar a minha mente, os meus recursos, e aí, com isso, eu descubro uma certa paz. E aí, eu vou aprofundando nessa busca maior até alcançar essa paz absoluta, que é o objetivo último, que é o objetivo final. Foi isso, né? Eu acho bem legal isso, Patrick, porque as pessoas têm aqui, né, quando elas vêm para a gente aqui, elas vêm fermentadas, né? Então você tem o Ayurveda no canto da sala, e o Yoga no canto da sala, aí aqueles que já ouviram falar em Vasisthastra, lá no cantinho da sala, aí veio de outro que se torna numa coisa, sei lá, esotérica, metafísica, de adivinhação, e na verdade não é, né? Todas essas disciplinas, todas essas ferramentas que a gente tem, como você bem disse, né? Todas elas nos levam a uma vida de yoga, né? A gente pensando em yoga como uma completude, situação do mundo, né? Eu costumo brincar, às vezes, com alunos de Ayurveda que os dinacharyas, por exemplo, são as rotinas diárias, né? Os ritos diários que nós temos, as rotinas as rotinas de acordo com as estações, com os tempos, com os horários do dia e tudo mais, eles são os yamas e niyamas que o Ayurveda apresenta, né? Porque é aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve fazer, como você agir dentro de uma vida dármica em relação a você mesmo, em relação ao Dharma coletivo. O Ayurveda também vai trazer isso, né?
Então, entender que essas disciplinas todas, elas não são diferentes umas das outras. É tudo a mesma coisa, é tudo Veda, né? É tudo essa realidade, assim. Quando a gente começar a olhar para o Ayurveda com essa mesma disciplina espiritual que a gente olha para o yoga, né? Talvez a gente consiga, então, iniciar um processo de uso do Ayurveda de uma maneira mais profunda, né? De uma maneira mais profunda, não tem outra palavra para usar, né? E aí entra um aspecto que eu queria falar contigo antes da gente ir caminhando para o final, que é uma palavrinha que todo mundo fala, né? E pouco se tem entendimento real dela, né? Ela está na boca de muita gente, de muitas filosofias, de muitas religiões, inclusive, né? E é o tal do karma, né? O karma vem para a gente dentro dessa nossa existência cristã, assim, como uma culpa, né? Como um castigo que vai ser infligido sobre você. Se o negócio não bem, você vai alguém vai te olhando, apontando o dedo e tal. E, na verdade, não é nada disso, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, como é que o Vedanta fala, o que ele fala do karma, né? E o que esse karma ele interfere definitivamente, especificamente, objetivamente na nossa existência mundana, né? Como que isso interfere no nosso dia a dia? Né? Porque o karma ele não precisa ser de uma vida para outra, né? Pode ser do que eu fiz hoje à tarde. Né? Então, como que você enxerga isso dentro do Vedanta? Bom, tem esse conceito de karma, né? Isso tem que deixar muito claro. Os Vedas, eles consideram o termo karma é sânscrito, significa ação. Então, a gente acaba usando muitas vezes o termo karma, na verdade, ele é a ação e não resultados. Mas você tem karma, que é a ação, que gera o karma pala, o fruto da ação, que é o resultado. Como eles sempre vêm juntos, não tem ação sem resultado e também não tem resultado sem ação. Essa é a visão que os Vedas dizem. E é por isso que a gente diz, tudo que acontece na sua vida, bom, é o resultado de alguma ação que foi feita. Nessa vida ou em outra, é inevitável. Então, elas sempre vêm em pares. E aí, como elas sempre vêm em pares, é comum usar o termo karma como resultado também, apesar de não ser literalmente. Ele é a causa. Mas a gente acaba colocando como resultado. E aí tem os vários tipos de karma, que são os resultados das ações. Os Vedas, o Vedanta naturalmente considera a existência do karma, porque é a visão védica, né, não é diferente. Mas não é o foco, né? Porque de toda maneira o foco, e depois de falar sobre isso também, se der tempo, o foco de trabalho sobre karma, quem vai falar sobre karma de fato, e essa engenharia toda sobre karma, quem vai falar é Mimamsa, né? Que é justamente a parte dos rituais. Né? Então alguém está perguntando sobre mudar karma. Pode, sem dúvida que pode. Né? Os vários rituais têm muitas vezes esse objetivo, é você mudar karma. Porque é o que é falado, a visão que os Vedas trazem é de uma conta bancária. Né? Então você tem Punya Papa, é falado. Punya é o resultado positivo e Papa é um resultado negativo. Que eu vou dizer que é positivo e negativo. Né? A gente vai dizer, a pessoa que vai sofrer o karma vai dizer que é negativo ou positivo. O acontecimento em si não quer dizer nada. Mas para aquela pessoa, naquela circunstância, aquela situação gera um sofrimento, então a gente chama de Papa. Aquela situação gerou uma satisfação, então a gente vai dizer que é Punya. Tá? Então Punya é o mérito, o karma positivo, e Papa é o negativo. O que cria o Papa e Punya? Então é o Dharma, a gente vai vai cair no conceito de Dharma. Dharma significa, é aquilo que deve ser feito por mim. Como indivíduo, dentro das minhas circunstâncias, o que eu posso fazer? Eu tenho escolhas, eu posso fazer qualquer coisa no mundo, quer dizer, dentro de um limite, naturalmente, mas eu tenho escolhas. E aí eu tenho que ver qual é a melhor escolha. Se eu for uma pessoa inteligente, eu vou pensar sobre as consequências das minhas ações, para poder ver o que é melhor. Eu vou conseguir agora para conseguir uma gratificação imediata. Tá, mas daqui a 2 passos você vai estar muito pior, o que adianta? Eu vou estar muito bem agora, mas depois eu vou estar muito pior? Você tem que pensar. Né? E mais do que isso, como um ser humano, que é um ser inteligente, um ser social, eu tenho que ter a capacidade de entender que as minhas ações vão impactar o outro também, que também está buscando. Eu tenho as minhas buscas, o outro também tem. O que a gente vai fazer então? A gente vai se matar para ver quem consegue?
peraí, tem uma maneira mais inteligente de fazer. Talvez eu possa abrir mão um pouco das minhas coisas para conseguir boa parte do que eu gostaria. Se eu abrir mão um pouco e você abrir mão um pouco, nós dois sofrimos de boa parte. E aí tá muito bem, a gente não precisa se bater. Até porque, será que eu preciso de todos os desejos? Eu não preciso, até porque não é nem possível. Então eu posso abrir mão deliberadamente de alguns para poder entrar em harmonia com as lutas do outro. Isso é Dharma. Então, muito mais do que fazer o que eu devo, é eu entender o meu impacto dentro de um coletivo. Qual é o meu papel no coletivo? Eu vou lá e respeito, a gente negocia, a gente vive em harmonia e vive em equilíbrio. Qualquer coisa que vá de encontro a essa harmonia, isso é uma questão, não é castigo. Realmente você falou bem. A gente tem essa ideia de karma como castigo. Não tem castigo porque não tem ninguém castigando. A visão dos Vedas não é de alguém em algum lugar castigando ninguém. Não é uma pessoa. Existe uma ordem, um funcionamento coerente no universo. Esse coerente vai trazer o resultado das ações. Então, se eu dou um soco na parede e quebro a minha mão, você pode dizer que a culpa é da parede? Eu quebrei minha mão, mas essa parede também é muito dura. Ora essa, você não sabia que ela era dura? Eu sabia, mas isso é injusto comigo. Por que é injusto? Porque eu não sabia que eu ia quebrar minha mão. Ora essa, agora tá sabendo. Aprendeu. Da próxima vez você não dá. Mas eu tava com muita raiva, o que eu faço então? Compro um saco de areia. É feito para isso. Você pode bater à vontade no saco de areia. Mas bater na parede, quem vai se lascar é você, não é a parede. A parede está muito bem. A parede não tem culpa. Você bateu, reação é reação. É uma parede rígida, vai machucar a sua mão. Não pode dizer que é um castigo. É a reação da sua ação, é uma inteligência. Então, se você vai contra uma harmonia, é natural que você mesmo sofra. Não é o outro que vai sofrer somente. É você que vai sofrer. Porque você está indo contra uma harmonia. Isso vai naturalmente ter um resultado que é sofrimento para você. Por outro lado, se você vai a favor da harmonia, é como uma onda realmente. Ela te favorece, porque você ganha o impulso da onda, você ganha o impulso da harmonia. E essa harmonia vai gerar uma satisfação inevitável. Então não é uma questão de castigo, é uma questão de inteligência. É muito melhor você entender o seu lugar nessa ordem e se encaixar nessa ordem. Se encaixar nessa ordem significa dizer, eu tenho o meu lugar, o meu papel, eu vou me manifestar plenamente como esse indivíduo. E, naturalmente, se eu estou ali, eu vou ter uma satisfação disso, é inevitável. Porque eu sou esse indivíduo, quer dizer, nesse local, eu vou estar fazendo aquilo que faz sentido, aquilo que, de alguma forma, é coerente. Isso, então, vai me trazer uma satisfação, com certeza. Tá? Então, essa é a visão que os Vedas trazem sobre karma. Vedanta não se opõe a isso de maneira nenhuma. A única diferença é que vai dizer, bom, voltando à questão que você perguntou sobre os efeitos. Karma é falado, né? A gente aprende isso em Vedanta. A ação que você faz nessa vida, ela vai produzir um resultado. E aí o que acontece? É dito que a vida inteira ela é fruto de ações passadas. São aqueles karmas antigos, um grupo deles, que se manifestou nesse corpo, nessa mente. E por que ele se manifestou nesse corpo, nessa mente? Ora essa, porque era o que você precisava como instrumento para viver aquelas experiências associadas a esse karma. Então é assim que é. Tá? Então tem algumas coisas que são inevitáveis. Você vai viver, porque tá aí, tá desenrolando, essa vida tá desenrolando. Você tem que viver essas coisas. Outras coisas não se manifestaram ainda. Então, algumas coisas você pode mudar. Mas você não sabe o quê. Porque, na verdade, o que tá não manifesto, esse karma todo não manifesta, a gente não vê. A gente não consegue olhar. Tá lá, não manifesto. Eu não consigo olhar para ver quais são os padrões que não se manifestaram ainda. Eu não manifesto. Eu só posso ver o manifesto, que é o que está acontecendo agora, está disparando agora. O resto, que não manifestou ainda, está oculto. Mas eu sei que lá naquele karma, naquele poço de karma que eu tenho, vão ter karmas que são punha e outros que são papa. Eu espero que esses papas sejam eliminados, porque independente do que for, o papa me gera dor. Ninguém quer dor. Então a gente pode fazer ações para poder eliminar esse papa, diminuir a quantidade de papa. A gente pode até mesmo, na astrologia, falar disso. Né? Quando a gente vê o mapa, bom, é o que não se manifestou ainda, mas vai se manifestar nessa vida. É isso que é o mapa astral. Né? O mapa védico, ele vai indicar, o mapa astrológico, ele vai indicar, com os trânsitos e tudo mais, ele vai indicar tendências de coisas que vão acabar acontecendo. Manifestação de karma. E aí, o que são as curas astrológicas? É você, de alguma forma, apaziguar a manifestação disso. Através de ações que já vão descarregar, de alguma forma, aquele karma e vão queimar aquele karma. Se vai apagar o karma ou não, aquele específico ou não depende da gente. Mas a gente dá uma apaziguada. O quanto vai apaziguar, não depende. Né? Você não sabe, não depende da gente. Então, isso pode ser feito. Mas o mais importante é entender que
a solução dos nossos problemas, que é a busca pela plenitude, ela não se dá eliminando karma, porque é uma busca sem fim. Quanto karma você já tem acumulado? Você não sabe, é infinito. E você está fazendo mais, mesmo sem querer. Então não tem como esgotar o karma. Não é assim que acontece. Mas, se a gente é inteligente, a gente vai fazer ações adequadas que não vão conduzir a novos karmas negativos. Isso é uma coisa. E uma vez que chegue pra gente o karma positivo ou negativo, que a gente tenha a maturidade de lidar com ambos. Isso é o mais importante. Muito interessante essa frase que você falou, né, que a busca pela liberação, né, pela solução dos nossos problemas, ela não está na eliminação do karma. O problema não é karma. Porque, às vezes a gente fica tão presa nas ações do mundo aqui que realmente esquece de perceber que tudo é muito mais que isso, né? Tudo vai além da ação, vai além desse resultado, né? Lógico que isso não é licença para sair, né, agindo de a dármica por aí, mas... É uma questão de inteligência. Não é solução. É uma questão de inteligência. Isso vai te ajudar. Isso é yoga. Yoga também é uma vida de dharma. Basicamente, yoga é isso. O resto todo são extras. É isso, né? Você quer, então, entrar no assunto Darshana? Você gostaria de falar, vamos falar alguma coisa? Né, eu acho que vale a pena sempre falar. Essa questão de Darshana é muito polêmica e complexa, né? Porque, em tese, você teria, então, visões opostas. Darshana significa visão. Então, seriam 6 interpretações diferentes sobre o que os Vedas falam. Bom, aí a gente tem algumas hipóteses. Uma hipótese bom, se cada um diz uma coisa diferente sobre o que o Veda fala, uma delas talvez esteja certa, as outras têm que estar erradas, porque elas vão se contradizer. Né? Ou então, todas são válidas. Só tem essas duas opções. Ou uma está válida, e aí as outras não estão, ou todas estão válidas. O que faz mais sentido? Né? A gente não pode dizer que todas são válidas se a gente considera que cada uma diz uma coisa diferente. Então, como é que é isso? Não, todas são válidas, só depende de você. Não, se depende de mim, quer dizer então que os Vedas são relativos. Que verdade que os Vedas estão querendo ensinar? Se depende da minha crença, depende do que eu quiser. Então não precisa de Veda, inventa uma, né? Se o Veda existe e ele é estudado até hoje, é porque ele tem algo de concreto, de real, que é válido. E se ele é válido, ora essa, não depende da minha visão. Depende da minha visão, eu invento uma coisa nova. Então, a gente não pode partir desse princípio de que tanto faz. Tanto faz, não. Os Vedas querem dizer alguma coisa. O que eles querem dizer? Só pode ter uma versão, por assim dizer. Por quê? Porque senão, acabou-se. Você joga fora o Veda, porque se depende de cada um, joga fora. Não vamos partir desse pressuposto. A gente tem que partir do pressuposto que o Veda tem uma visão, tem algo para nos trazer de concreto. O que ele quer dizer? Aí você tem, então, você tem os 3 darshanas, e aí cada um deles vai apontar para uma visão diferente. E aí, portanto, um deles tem que estar certo. É verdade, por um lado. Por outro lado, a gente tem que olhar com uma abordagem mais profunda para entender que, na verdade, não é que eles sejam visões opostas. E essa que é a grande questão. O X da questão não é aceitar qualquer um, depende de você. Também não é negar todos e ficar com um, porque todos os outros estão errados. Existe uma outra visão, que existem aparentes contradições. Mas, na verdade, o que parece que são muito diferentes, não necessariamente é diferente. Então, isso é um ponto, uma questão também. Então, quando a gente analisa, a gente tem que entender o seguinte. Tem contradições, tá? A gente tem que dizer que tem algumas contradições. Mas o que a gente pode falar dentro da perspectiva, obviamente, o que a gente diz em Vedanta, tá? A gente precisa entender que cada um desses 6 darshanas, eles têm, vamos dizer assim, uma especialidade. Então, você tem, por exemplo, quando a gente fala sobre Nyaya. Nyaya é a lógica. Então, é o estudo de lógica. Então, todo estudo de lógica está ali. Então, isso é muito lógico. É uma especialidade. Quando a gente pega Sankhya significa enumeração. Está enumerando os atributos do universo. Sankhya fala sobre a natureza do universo e sobre como funciona essa dinâmica do universo. Não tem ninguém melhor para falar do que Sankhya. Sankhya é especializado nisso. Fala sobre os 5 elementos, o processo todo de transformação, os gunas, Sankhya. Aí você pega o outro, que é a Mimamsa, né, que na verdade são rituais.
Então, são os rituais. É como é que funciona o karma. Que ação você faz para eliminar outra ação, o resultado de tal ação? Eles são experts nisso. O Veda fala sobre isso tudo. Todas essas coisas estão no Veda, está lá dentro. O Veda fala sobre ritual, fala sobre o universo, fala sobre tudo. O que então é o problema? Ora essa. O Vedanta vai usar a lógica de Nyaya. Por que precisa de lógica para falar sobre o autoconhecimento? Tem que ter lógica. A gente não vai usar tanta lógica assim, porque o objetivo, o foco, não é a lógica em si, não é o principal, mas ela é um instrumento. A gente não vai falar o tempo todo sobre o universo, sobre guna e sobre elementos, porque o objetivo não é saber em detalhes, um detalhe, como é que funciona o universo. É muito bom, é importante. Mas o objetivo de Vedanta não é esse, é ver o que está atrás, é ver o que está além. Mas para você poder ver o que está além, você precisa de um tanto. Então a gente vai usar Sankhya, é falado o tempo todo sobre elementos. Tudo. Então, qual é a questão? A questão que muito provavelmente, antigamente, isso é o que a gente tem que considerar, essas várias darshanas não eram darshana, são disciplinas diferentes que compõem esse corpo védico, assim como você tem a astrologia, assim como você tem o Ayurveda. Cada um uma disciplina diferente da tradição. Todas elas complementares, todas elas são Vedas. A Ayurveda começa no Atharva Veda, é dito. Então, quando você começa a falar sobre medicina, está no Atharva Veda. Então, é védico. É védico. Qual é o objetivo de cada disciplina? A gente falou no início. Cada disciplina tem como objetivo trazer algum tipo de benefício na direção de uma mente clara. Porque isso vai contribuir com você na busca pelo autoconhecimento, que é o objetivo último. Ponto. Esse é o programa. Essa é a visão geral que você tem que trazer dos Vedas, independente do que está lá dentro. Porque, afinal de contas, o Veda tem que ser coerente em si mesmo. Ele não pode falar de uma coisa aqui, outra coisa ali, e uma coisa se opõe à outra. Inútil. Ele tem que ser coerente. Essa coerência se dá justamente nisso, nessa visão maior em que tudo se encaixa. Tá? E aí, nesse sentido, todos os dados vão se encaixar, porque cada um foca num aspecto diferente que vai ser relevante na sua busca maior. Seja com relação a lidar com a sua mente de imediato, seja direto na busca do autoconhecimento. Mas elas se encaixam. Possivelmente, em algum momento, existiu um momento da tradição védica, isso é fato, em que as pessoas foram muito confusas. As várias linhagens de mestres, muitas começaram a se romper também. E aí você começou a ter muita confusão sobre o que é o papel dos Vedas, qual é o objetivo. Enfim, aconteceu. Então é muito possível que você tenha tido linhagens específicas que guardavam, de alguma forma, um entendimento maior de uma disciplina ou de outra, e aí de tanto se especializar nessas disciplinas, acabaram perdendo o fio da meada. Isso é muito possível. Só que o fato é que, independente do que for, independente de eu saber como chegar lá, todo mundo, na Índia, você vai perguntar, na tradição védica, todo mundo fala de moksha. O objetivo, isso é fato. O que os Vedas falam, as pessoas às vezes não sabem. Mas os Vedas falam que o objetivo final é moksha. E moksha é liberação. Como é que eu alcanço? Opa, se eu passei a minha vida inteira estudando lógica e eu esqueci, de alguma forma, qual é a conexão disso com o projeto geral, eu não sei como chegar a moksha. Mas eu sei que é para chegar a moksha. Então, o que eu vou dizer? Eu vou perder um passo. Esse é que é o ponto. Se você for pegar os passos, vamos dizer, esse mapa, como é que aquela disciplina, que é uma disciplina que não vai me trazer direto ao autoconhecimento, mas vai me ajudar de alguma forma nessa busca, se eu entendo o panorama geral, eu sei o lugar dela. Mas se eu acabo olhando só para isso e recorto ela, eu não sei mais como chegar ao autoconhecimento, eu não sei mais chegar em moksha. E aí o que você diz? Você pega, por exemplo, a parte dos ritualistas. Os ritualistas, eles vão dizer, é ritual, é o foco em karma. Tudo bem, mas como é que você chega a moksha? O que a pessoa vai dizer? Cara, ritual, você vai diminuir karma. Diminuindo karma, você chega a moksha. Ponto. Não está exatamente errado. Os Vedas vão dizer isso. Se você fizer esse ritual, você vai alcançar moksha. Mas não é literal. É evidente que não pode ser literal. Se você fizer esse ritual, isso vai ajudar você a diminuir um pouco e trazer um pouco de paz. E isso vai ajudar você na busca do autoconhecimento. Uma hora você vai chegar no autoconhecimento. Mas não é com ritual. Ele faz parte dessa busca. Mas se você não tem esse entendimento, o que você vai dizer? Faz ritual que você vai ter moksha. Aí o Vedanta vai chegar e vai dizer, não faz sentido, você não pode. Se você diz que é através de ritual que você alcança moksha, você passa o resto da vida fazendo ritual e não vai resolver, porque nenhuma ação resolve. Então, a grande questão não está no conteúdo de cada darshana em si, porque eles são maravilhosos e a gente pode usufruir de todos. A grande questão é, quando chega no final e diz como é que a partir daqui eu chego a moksha, e essa ponte, no geral, as pessoas não têm, as pessoas perderam. E por que elas perderam? Porque se cada um se especializa
naquilo que é o mais importante, quer dizer, na sua disciplina principal, vamos dizer, Sankhya com essa parte da numeração, enfim, a Ayurveda com a própria medicina, que não é Darshana, mas é uma disciplina, a gente tem que entender qual é o caminho que vai chegar. Quem é especializado no autoconhecimento é Vedanta. Mas se você não tem claro esse entendimento de que através do autoconhecimento você alcança a moksha, você tem um buraco. E aí essa ponte, pronto, aí você vai ter divergência. Não, mas olha só, é através do ritual, sim, Vedanta está errado. Não, mas Vedanta não tem que se opor ao ritual, você pode fazer ritual. Você pode ver o seu mapa astral, você pode estudar Sankhya, você pode estudar lógica, tudo isso vai ajudar você e vai te conduzir ao autoconhecimento. Só que ele não vai conduzir de maneira direta. Esse é o ponto. Então, quando é que eles entram em divergência? Eles entram em divergência quando eles falam de moksha direto. Mas se você consegue encaixar os vários darshanas numa visão védica, pronto. Agora eles vão fazer sentido e vão ser coerentes. E aí não tem briga. Então, nesse sentido que a gente vai entender como é que o Ayurveda vai ajudar no autoconhecimento. É yoga, ele vai te ajudar a ter uma mente mais clara, uma vida mais harmônica, mais saudável. É yoga. E aquelas pessoas que ao longo do tempo se especializaram na medicina, eles vão aplicar, são as suas disciplinas de yoga. Né? Você pega, por exemplo, yoga não é só fazer asana. Tem pessoas, são linhagens de Hatha Yoga que vão fazer as posturas. É uma forma de disciplina. Mas se você pega as pessoas que fazem, por exemplo, são dançarinos, né, os atores na tradição védica, clássicos, você vê claramente, a Ludmilla, minha esposa, ela é dançarina. Ela foi na Índia, ela passou tempo lá, né? Pois é, maravilhosa. E aí o que ela vê? De cara, é yoga. Aqueles exercícios, aquelas práticas vão conduzir você a uma prática, a uma atitude meditativa. Você vai entender melhor sobre você mesmo através daquela disciplina, através da peça, através da dança. Você vai entender melhor sobre você mesmo, sobre o universo, sobre a sua relação com o divino. Isso vai ajudar você no autoconhecimento. Só, de novo, não vai trazer o autoconhecimento sozinho, não é dançar que vai trazer. Ele vai ajudar você a lidar com você mesmo, e agora você vai buscar o ensinamento de Vedanta, que é o ensinamento de Vedanta que vai trazer o autoconhecimento, uma vida completa. Então, isso que eu queria dizer sobre Darshana, né? A questão de que eles não têm que se opor. Eles não precisam se opor. Enquanto linhagens com identidade própria, algumas coisas podem se contradizer. Mas isso é uma coisa muito mais recente. Se a gente for olhar por detrás, elas não têm que se contradizer nada. São disciplinas diferentes dentro de um corpo de conhecimento único. Isso é o mais importante. É muito legal isso, assim, porque está estudando no módulo do nosso curso de Ayurveda, a gente estuda esses dashanas, estuda a filosofia, a gente dá uma ênfase muito grande no Sankhya, porque ele traz a gente muita base, né, para entender várias coisas, doenças e tudo mais, mas cada um dos seis a gente estuda, porque, por exemplo, como que eu vou, dentro de um raciocínio, de uma lógica védica, compreender um caminhar de uma doença, a causa, a raiz de uma doença, se eu não tiver uma visão lógica da coisa, né? Então, uma coisa simples, a pessoa saiu de bicicleta no frio, ela voltou para casa com vata alto, acumulou vata. Isso, esse raciocínio ayurvédico, você busca lá em Nyaya. Aí o Ayurveda te traz toda uma compreensão atômica, né? Então, a gente estuda o nome do átomo, o nome dos prótons ali, né? Isso a gente busca em Vaisheshika, né? Então, tem toda essa junção desses 6 dashanas, é por isso que eu quis muito, e quero muito, a gente está sempre falando em fazer coisas, né? Quero muito, porque eu acho que dentro da atual situação humana, né? Vamos falar de humanidade agora, o Vedanta, embasando essas questões existenciais do ser humano, ele enriquece muito a prática clínica do Ayurveda, né? E esse foi o meu maior objetivo de te trazer aqui, para a gente conversar sobre Vedanta e Ayurveda, para ver que não está separado, né? E que o fim último é esse, né? É esse autoconhecimento.
mas a gente, infelizmente, está partindo para o fim do nosso tempo, e eu queria te deixar... Eu quero te fazer duas perguntas que eu não combinei contigo, mas tenho certeza que você vai trazer uma visão bem interessante para a gente. Duas perguntinhas. O Vedanta e o Veda em si são indianos? E o que é felicidade? Bom, se a felicidade é indiana, é isso que você perguntou? Eu não entendi. O Veda em si é indiano? Tá, isso é a pergunta. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, o que é felicidade? Tá, então, essa questão dos Vedas serem indianos dá muita polêmica, né? A hipótese, né? É polêmica porque vem da ideia da teoria. No século XIX, a gente tem essa hipótese de que os Vedas, na verdade, foram trazidos de fora, foram levados, trazidos não, porque eu não estou na Índia, né? Foram levados para a Índia de fora da Índia. E que, portanto, não seria indiano. Bom, primeiro que essa teoria realmente, ela está, desde então, ela é questionada e ela está caindo por terra, então cada vez mais as evidências apontam de que sim, os Vedas são nativos da Índia, isso aí não tem jeito, como um corpo de conhecimento, tá? É a visão que aquelas pessoas tinham, né, que trouxeram, essa cultura se desenvolve naquele local ao longo de muitos anos, tá? Então, portanto, não foi trazido de um povo de fora, de nada disso. Mas existem questões econômicas, questões políticas muito sérias envolvidas. E, enfim, dá para fazer um curso inteiro só sobre isso, que não é um curso de Vedanta, mas é uma aula muito interessante que eu gosto de dar também, que é justamente isso, quer dizer, como que quer dizer, não importa no final das contas se o Veda é indiano ou se não é indiano. Apesar de hoje em dia você ter essa questão muito séria. Mas é interessante de ver como é que foi construída a ideia de que o Veda não é indiano, quais são os motivos que levaram, e qual é a dificuldade de aceitar os Vedas como indiano também. Por que não pode ser? Né? Então tem questões políticas muito graves, muito sérias. E aí, mais recentemente, tem uma questão oposta também, que é o Veda tem que ser indiano porque a Índia cresce. Quer dizer, então, são questões políticas muito sérias, tanto em termos de Ocidente quanto em termos de Índia, que a gente não vai querer ficar entrando, até porque ainda bem, está do lado de fora. Mas o fato é que a gente, como integrante dessa tradição védica, é importante ter um entendimento do que está acontecendo, quais são as visões que estão falando hoje em dia, para a gente poder entender, tá? E ver o que está por detrás. Mas o mais importante não é isso. Até porque a gente diz, a tradição, ela é viva, a tradição está viva. É muito diferente você estudar uma tradição morta. Eu acho que o Ocidente se acostumou tanto a estudar tradições mortas que ele matou, né? Porque a verdade é essa, tantas tradições que a gente perdeu porque foram mortas pelo Ocidente mesmo. Aí, o que acontece? Você vem com uma tradição que mata todas as outras. E aí, séculos depois, o mesmo Ocidente resolve olhar para trás e reconstituir para tentar entender como é que era. Estão mortas, infelizmente. Muito bom saber como é que elas eram, mas elas já estão mortas. A gente só pode tentar imaginar como é que era. E aí as pessoas fazem a mesma coisa, viradas para a Índia, tentando entender como é que é essa tradição. Só que é uma tradição viva, ela não está morta. E aí dá para ver como, né, você tem interpretações que não tem nada a ver com nada. É só ir lá na Índia e você ver, pergunta para alguém, a tradição está viva? Então, a gente precisa ouvir mais o que a tradição tem para dizer sobre esse assunto. E o que a tradição fala sobre esse assunto? Primeiro que os Vedas não foram criados por ninguém. Eles são aupaurusheyas, eles não têm uma origem humana. Por que eles não têm uma origem humana? Porque não pode, ninguém embolou essa ideia. Na verdade, o assunto dos Vedas é a verdade livre de limitação, é o absoluto, que é sempre existente. Então, é dito na tradição que os Vedas são eternos, eles nunca foram criados. O que não quer dizer que a forma védica, os textos védicos, não tenham sido criados em algum momento. Mas eles não estão interessados nisso, eles estão interessados no conhecimento. E esse conhecimento é eterno. Então, do ponto de vista da produção literária, a gente vai entrar em discussão se o texto é indiano, se não é indiano e tudo mais. E, enfim, eu vou dizer que ele é, mas o fato é que, é a minha opinião, dentro dessa confusão toda. Mas para a tradição, aquilo que é mais importante é, o que é o Veda? É um monte de texto, 10 minutos? É um monte de texto escrito, ou o Veda é o conhecimento que está por detrás dessas linhas? É isso que é o conhecimento, isso que é Veda. Veda significa conhecimento. Esse conhecimento é eterno, e, portanto, esse conhecimento, ele não é indiano. Ele pode ter aparecido na Índia, quem sabe, mas o fato é que ele não é indiano, ele fala para todos os seres humanos, ele fala da verdade, que é todos os seres. Então, não é Índia.
A Índia é a cultura que guarda esse ensinamento. E a gente tem que prestar toda a reverência a essa cultura e a esse povo. A gente tem que prestar. Mas a verdade, que é o assunto, ele é válido para todo ser humano em qualquer época. E isso é que é o maior, mais importante. Tá? E aí, fechando então, porque o tempo está acabando, felicidade. Né? O que é a felicidade? Bom, a gente pode ver de várias maneiras também. A felicidade que se opõe à tristeza é uma emoção. Felicidade, tristeza, vem e vai. Mas quem é esse que está presente no momento da felicidade? No momento da felicidade, da satisfação de um desejo, eu estou muito bem. Eu estou tão bem que eu não tenho nem mais demanda. Aquelas demandas todas que eu tinha antes, que eu venho guardando e trazendo e tentando resolver, na hora que eu estou relaxado, que eu estou feliz, parece que aquilo lá não me incomoda, parece que eu não tenho mais nada, nenhuma pendência. Eu estou satisfeito, não tenho mais nenhuma pendência. Então, na hora da felicidade, o que acontece? Aparece ali um eu que é completo e livre de limitação. Só que aí depois passa a felicidade. E aí o que acontece? Eu perco esse ser livre de limitação, esse pleno. E aí vem tristeza. E aí na tristeza eu não sou completo e livre de limitação? Quem falou que não é? Os Vedas vão dizer que você é. Só que no momento da felicidade, a mente relaxa o suficiente para que esse ser livre de limitação seja acessível, está ali evidente, essa plenitude. Só que sem eu descobrir que essa plenitude que está ali sou eu, quando a mente volta a ficar agitada, eu perco de vista esse pleno. E aí eu acho que ela foi embora. O que é Vedanta? Vedanta vai dizer que no momento da felicidade, o que está ali sou eu, aquela plenitude sou eu. Para que eu possa ver com tanta clareza que aquela felicidade, aquela paz sou eu, que quando a minha mente agitar e a sensação de alegria e felicidade sumir e ver uma tristeza, porque na vida vai vir tristeza, tudo bem, a tristeza pode vir, mas o eu que é livre de limitação e pleno, eu continuo vendo. Ele continua ali presente. Então, o que é a felicidade de fato? A felicidade de fato é a minha própria natureza. Esse sou eu. Esse tem que ser descoberto até para você poder aproveitar das alegrias e tristezas na vida. A felicidade na vida e poder lidar com a dor da vida também. Sem precisar fugir da dor. Porque a dor não é problema para fugir. A dor é uma questão de você poder usufruir, lidar com ela e deixar ela passar. Só vou conseguir fazer isso se eu descobrir o ser livre de limitação por detrás. Isso é que é realmente a felicidade. Isso que é o objetivo dos Vedas, afinal de contas. Ok? Legal, Patrick. Bom, sempre maravilhoso, né? Antes da gente dar os tchauz aqui, eu só queria apresentar aqui para a nossa próxima live, dentro do só um pouquinho, tem Satsanga no Bullying, né? Então, nós vamos ter aqui, no próximo dia 3, a live vai ser Ayurveda e os sons ancestrais, né, e primordiais. Essa live é com o Helder Araújo. O Helder, para mim, né, é um dos musicistas de música clássica indiana no Brasil, que para mim é referência, né? Ele tem muito tempo trabalhando com isso e dando aula e formando pessoas, né? Então, eu queria convidar vocês também para estarem com a gente no dia 3, tá? Assistir, depois a gente vai divulgar mais isso pelas redes, né? E aí, então, Patrick, eu já vou abrir para você se despedir, mas eu queria imensamente, do fundo do meu coração, te agradecer por vir aqui conversar com a gente, né? Você sabe que é sempre uma alegria muito grande e a gente se nutre muito do teu conhecimento, né? Então, estreamos muito bem a nossa tem Satsanga no Bullying, né? E com a tua presença, tá? Muito obrigada. Que venham outros, né? Se você quiser falar alguma coisa para o pessoal, eu deixei sempre aqui no Facebook, onde eu consigo, os canais do Patrick para vocês seguirem, sigam, ele está sempre colocando muito material de aula e muitas vezes gratuito para todo mundo ver. Então, segue o Patrick lá, porque ele é incrível mesmo, né? E eu te deixo terminar agora, Patrick. Se quiser finalizar com um mantra, também te agradeço. Com certeza.
Tá bom, então primeiro, obrigado, né? Agradeço o convite, especialmente, começando abrindo assim, uma honra. É sempre bom, né? Sempre muito bom poder falar sobre esse assunto, falar sobre essa tradição que é tão incrível. É um conhecimento que eu falei, porque ele tem muito conhecimento. Na verdade, não é meu, né? É védico, né? Então, isso também é uma coisa que é tão incrível, né? A gente poder ter acesso a esse ensinamento, a esse conhecimento, hoje em dia, né? No Ocidente, é uma coisa realmente incrível, né? E a gente tem que aproveitar, realmente a gente tem que aproveitar, porque faz diferença, né? Faz toda a diferença na vida, né? É o que a gente sempre fala. Não muda nada, porque o conhecimento ele só revela, ele não faz mudança. O conhecimento em si ele não muda nada, mas ao mesmo tempo muda tudo, porque faz toda a diferença. É isso que faz toda a diferença na vida, né? Então, realmente muda tudo sem mudar nada, é uma coisa fantástica e é uma benção, né? Então, eu queria agradecer, Grazi, pelo convite, é sempre muito bom realmente estar contigo, estar participando dessas coisas, tem que combinar mais coisas, inclusive. Há pouco tempo a gente pendurando, é difícil a vida, mas dá conta, né? Vamos conversando. E todo mundo, agradecer a todo mundo também que veio, que assistiu, que participou. Eu sempre falo também que sem gente para ouvir, não adianta falar, né? Então, e falar, o primeiro abençoado é quem fala, né? Porque o conhecimento não é meu, né? Então, à medida que eu estou falando, realmente é incrível, né? Esse conhecimento abençoa só da gente poder ouvir a gente mesmo falando. Isso é uma benção. Então, que bom, que a gente possa manter essa tradição, que a gente possa manter essa busca, que é realmente o mais importante, é o mais fantástico. Tá bom? E é isso. Terminar então com o Purnamadav, que é sempre como a gente termina. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Namastê, tudo bom? Então, pessoal, agradeço também a todos vocês que estiveram aí junto com a gente, né? É sempre muito bom falar desses assuntos e poder contribuir um pouquinho aí para levar essa clareza, esse conhecimento, né? Então, muito agradecida. A gente vai encerrando por hoje e logo tem mais. Patrick, beijo. Beijo, Grazi, tudo de bom.